Walter, eu sei que você está todos os anos aqui em Nova York, você e sua equipe representando a CBRE Brasil, para entender um pouco o que os investidores internacionais têm procurado no Brasil no que diz respeito ao mercado imobiliário. O que eles têm olhado, o que eles têm pensado de Brasil? A presença do investidor estrangeiro no Brasil já é de muito tempo. Ela se ampliou muito depois de 2004, 2005, quando a gente teve aqueles primeiros IPOs. Então, hoje você tem vários estrangeiros no Brasil que são sócios de grandes empresas, muitas empresas canadenses que foram as primeiras a chegar lá, e depois foram os americanos que chegaram em vários IPOs também e comprando empresas e investindo direto. Então, o Brasil já tem um colchão de liquidez internacional e que cresceu muito essa liquidez devido a isso, devido ao mercado local, que também cresceu, e ao mercado internacional com vários parceiros novos. Então, o que a gente sempre vem aqui, primeiro a gente vem falar com os nossos pares aqui em Nova York para ver exatamente como é que o que está ocorrendo no mundo inteiro, principalmente aqui nos Estados Unidos, a tendência principalmente em Nova York, ela dita o mercado imobiliário, influencia muito o que está acontecendo. Então você tem que vir aqui ver o que eles estão fazendo para você tentar ver se aquela tendência vai se replicar no Brasil. Normalmente acontecem coisas parecidas lá. Então é por isso que a gente sempre vem aqui, é uma semana muito interessante, acho que tem vários eventos de brasileiro aqui, e o GRI é o principal deles, e a gente sempre participa, porque Legal. aqui é o lugar de trocar ideias com muitos investidores diferentes e vários colegas também do mercado imobiliário. As contribuições da CBRE são sempre muito válidas e fazem com que o debate tenha muitos dados, muitas informações e são úteis. Falando um pouco de tendência que acontecem aqui fora e que a gente vê, de certa forma, se replicarem no Brasil, aqui em Nova York fala-se muito da crise do mercado de escritórios, que tem características e relações com questões de refinanciamento, taxa de juros do governo do Fed, que tem a ver com o mundo pós-Covid, com algumas vacâncias, etc. Eu sei que o Brasil é diferente, mas você se preocupa de alguma forma que isso possa chegar de alguma maneira até o Brasil? Então vamos lá. Você tem hoje nos Estados Unidos um pleno emprego. Então, a volta do escritório depois da pandemia é um processo que está sendo vivido no mundo inteiro. Como você está no full emprego, já no pleno emprego aqui nos Estados Unidos, se os jovens não estão muito afim de voltar para o escritório, você acaba contratando ele com muito mais flexibilidade, porque você está precisando daquela mão de obra. Mas isso é uma questão bem cultural aqui de Nova York. Então, isso não está se repetindo no Brasil, por exemplo, isso não está acontecendo. Uhum. A gente recentemente fez uma pesquisa onde nós pegamos 523 prédios e 75% já estava com ocupação acima de 80%, que eles não estão aqui. Então, como aqui influencia o mundo inteiro, parece que está acontecendo aqui, está acontecendo em todos os lugares, não é. A gente tem uma medida, chama-se absorção líquida. O que é absorção líquida? É quanto que realmente está tirando de oferta. Então, uma empresa está em 1.000 metros, vai para 2.000 metros, aquele 1.000 de diferença é o espaço líquido, é a diferença líquida que ele tomou do mercado. Aqui ela está negativa. No Brasil ela está 7 trimestres positiva. Então a volta em São Paulo, principalmente, esses dados são de São Paulo, é totalmente diferente daqui. Uhum. Agora, existe uma volta gradual aos escritórios. Eu sou daqueles que desde o primeiro dia da pandemia disse que o mercado iria voltar ao normal depois de alguns anos. A pandemia se estendeu muito mais do que eu achava, então essa volta está sendo mais gradual do que eu achei, mas ela está em pleno vapor. Então, vai acontecer, talvez mais difícil, mais um pouquinho lento, menos um pouquinho lento, mas eu sou um dos críticos grandes ao trabalho híbrido, porque o trabalho híbrido ele não dá aquela integração que você precisa num trabalho normal. A partir do momento que você não tem mais a pandemia, não existe mais motivo para você ficar. A flexibilidade eu acho que até que veio para ficar. Aquela rigidez de horário, aquela coisa toda, se você tem uma reunião, você vai para a reunião, depois você pode voltar mais tarde e tal. Isso pode existir. Acho que é um dia na semana, se você achar que você quer ficar fazendo outra coisa, pode ser que isso que tenha vindo para ficar. Mas na minha opinião, ó, você lembra os estágios que a gente passou? Começo da pandemia, o escritório tinha acabado. Passou a pandemia, vai vir o flex, que é um pouco aqui, um pouco lá. Aí veio o híbrido, que é um pouco aqui, um pouco lá também, mas de diferentes categorias.
isso tudo está migrando é o seguinte, a ocupação continua subindo. Então, se você realmente é jovem, e esse jovem que está querendo ficar em casa, ele não vai não ter carreira. É impossível. Eu olho para a minha carreira. Se eu estivesse dentro do meu apartamento em São Paulo, eu estaria sei lá onde hoje, sabe? A minha carreira foi daqueles que, no começo, de trabalhar 10, 12, 14 horas por dia e ficar falando com o diretor super envolvido no negócio. Como é que eu iria me envolver naquele época em casa? É impossível. Então, isso vai refletir já já. Então, aqueles que estão lá no escritório vão ter uma carreira mais saudável, na minha opinião, e isso vai fazer o mercado voltar. Com resquícios, acho que realmente tem até algumas áreas de algumas empresas que poderiam ficar mais tempo, mas só resquícios, não vai mudar isso. Eu entendo essa visão sua, eu acho que ela é polêmica na medida que você tem muitas vozes no mercado que defendem que o híbrido ou o trabalho mesmo remoto, 100% remoto, né? Eu sempre brinco um pouco com essas pessoas que dizem isso. Onde que você aprendeu? Foi via Zoom? Foi remoto? Foi pessoalmente? E aí eu trago para sua carreira, inclusive. Conta pra gente, quanto tempo de CBRE que você tem? Realmente? Realmente. Eu estou lá há 35 Entrou como anos. estagiário lá, não é isso? Não. Como trainee, eu tinha acabado de me formar em engenharia civil, eu estava fazendo um curso de matemática financeira na FGV. Eu vi um cartaz da Richard Ellis naquela época, pedindo engenheiro civil com conhecimento em matemática financeira. Eu cheguei lá, marquei uma entrevista e falei, sou eu. Sou o cara. Não, porque dificilmente naquela época você tinha um engenheiro eu tinha muito conhecimento já de matemática financeira e eu fiz lá entrevista com todos os ingleses da época e ficamos discutindo só como se calcular a taxa de retorno, aquelas coisas todas. Lá eu lembro que eu fiquei 6 horas numa entrevista lá e comecei lá, isso era em 86, final de 86. E aí passei por todos os cargos. Comecei na área de desenvolvimento, que era estudos de implantação, estudo do melhor uso, na área de viabilidade, um terreno se cabia um shopping, se cabia um escritório, se cabia indústria e tal. Fiquei lá 3 anos fazendo muitos relatórios e um dia me convidaram para ir para a área de investimento, porque com todo aquele cálculo, etc. e tal, eles queriam que alguém fosse lá e conseguisse fazer mais uma venda técnica de investimento. Fiquei lá, primeiro ano foi sofridíssimo. Segundo ano, eu bati um recorde de venda na empresa. E aí comecei a fazer minha carreira, já fui o primeiro diretor trainee da empresa. Aí, em 94, teve uma mudança bem drástica lá, que o presidente da época saiu, e eu mais um estrangeiro ficamos de co-management. Tá. Então, 2 managing directors, eu fiquei nessa situação até 98, quando houve a fusão da CB Commercial com a Richard Ellis, que formou hoje a CBRE, eu fui eleito presidente, estou lá até hoje, desde 98, como presidente da empresa. Lá se vão 25 anos. Uau! E se você tivesse que voltar no tempo ali e olhar para o Walter jovem, ali começando a carreira, primeiro eu queria te perguntar qual seria o conselho que você daria a você mesmo no começo da sua carreira e que conselho você dá para quem começa uma carreira hoje, seja na CBRE, mas onde for no mercado imobiliário? Olha, são vários, tá? São vários. Primeiro, assim, cuidar mais da saúde é uma coisa que eu devia ter feito e acho que eu extrapolei algumas vezes. Mas, assim, eu não me arrependo de muita coisa que eu fiz, que eu acho que eu aconselho meus filhos e quem eu conheço e quem está começando. Primeiro, assim, é o esforço. Você não pode medir esforço. Você vai, é o seguinte, você vai entrar lá, às vezes você vai receber coisas que você não gosta de fazer. Eu lembro que a gente fazia os relatórios e a gente passava horas na máquina de xerox. Mas já que você está na máquina de xerox, tira o melhor xerox possível. Porque era difícil fazer o xerox, tinha que caber umas linhas e tal. Então capricha, é chato para o engenheiro recém-formado, mas faz bem. Faz bem feito. Então quando você entra numa empresa do zero, tudo que te derem para fazer, você faz bem, que as pessoas vão te notar. Então esse é o primeiro esforço. Outra coisa, sim, os primeiros anos, se preocupe em aprender. O salário daqui é R$1.000, R$2.000 menos que lá e aqui. Esquece isso. Busca um ambiente que vai te propiciar. Ou você está com bons líderes que não tem que tem um commitment de te treinar mesmo, ou aí você está no lugar errado, se você não tiver isso. Mas a partir do momento que você está num lugar desse, 2, 3, 4 minutos, aprenda. Vai chegar um momento que você acha que você sabe tudo. Hoje eu acho que eu não sei um monte de coisa depois dos 35. Então, você vai estar super errado lá e aí você vai quebrar a cara, mas tudo bem, faz parte.
você tem que estar... Outro conselho é o seguinte, você vai se frustrar, você vai errar, você vai sofrer, você vai perder negócios, a concorrência vai bater em você. Você não pode desanimar, porque se você desanimar, acabou. Se passar desânimo também, é muito prejudicial. Então, assim, com esforço e com essa gana de saber, essa gana de aprender, não tem como não dar certo. Uma hora, se você tiver uma empresa decente, uma empresa que te valoriza, isso vai aparecer. Outra coisa é a paciência, você tem que ter paciência. Uma hora vai entrar, alguém vai ser promovido na tua frente e você merece mais. Essa é a frustração que você tem que segurar. Porque o que está em jogo, no final das contas, é a tua carreira. Se você é realmente esse cara que está se esforçando e aprendendo, vai chegar lá. Uma hora, o conhecimento é tudo. O que é uma grande contradição com a safra atual de profissionais, que talvez queiram algo mais imediato e mais rápido e busquem alguns atalhos, né? E às vezes isso realmente cobra seu preço. Eu sou um pouco crítico disso. Existe isso que você está falando, existe talvez até bastante, mas também existe esse jovem que quer aprender. Existe. Então aí é uma questão de seleção, né? A hora que você está conversando com eles, você sente realmente quem quer aprender, quem está afim, e quem já está meio assim, chega numa entrevista mais ou menos desligado, tal. Você tem que saber escolher. Eu acho que eu gosto muito disso. A gente tem lá, na minha opinião, é o melhor programa de treinamento da empresa. A empresa está em 100 países, mas ninguém se dedica tanto ao treinamento como nós. Eu adoro ensinar, adoro aprender. Então, assim, se você perguntar para mim qual é a grande diferença da CB em relação às outras empresas, é o meu time, é o nosso time. E não só perante os nossos concorrentes, dentro da empresa mesmo. Então, se você pegar hoje lá, nós temos lá 100% treinados em casa. Todos os vice-presidentes foram treinados em casa, foram 3 trainees. Os diretores, ex-trainees, gerentes, ex-trainees, consultores, ex-trainees. Eu nunca fui na concorrência buscar alguém. Porque a nossa cultura está sendo desenvolvida ali, nós treinamos todo mundo ali justamente para dar essa promoção quando alguém sai. Valoriza quem vem de dentro. Né? Quem vem de dentro da nossa cultura. Então, eu acho que é isso que nos faz. Então, eu tenho muito apreço nesse treinamento e eu acho que os jovens hoje aceitam muito. Tem alguns que já vêm com esse DNA que eu estou falando, de aprender. É questão de encontrar as pessoas que estejam abertas de fato. E aí, por exemplo, a hora que ele chega lá e um diretor para com ele para dar uma aula para ele de alguma coisa, que a gente faz isso rotineiramente, o cara se sente muito valorizado. Ele não vai ficar olhando para se está ganhando um pouquinho mais, um pouquinho menos e tal. A recompensa vai vir com o tempo e com o esforço. E vocês são líderes mundiais no setor, em todos os setores que vocês atuam. Agora, se você tivesse que começar de novo sua carreira hoje, dentro do mercado imobiliário, tem algum elemento, tem algum ângulo de negócio que você acha que é um dos mais promissores e você gastaria mais energia e tempo focando nesse ângulo? No começo, você disse? Então, se você fosse hoje, começando hoje, você vai olhar para o mercado imobiliário como ele está colocado hoje. Onde você colocaria sua energia como profissional? Eu acho assim, a gente apostou muito na diversificação. Isso deu muito certo. Hoje nós temos mais ou menos 17 áreas. E hoje, porque teve uma época que a gente estava muito concentrado em poucos clientes e num único segmento. Isso desde lá nós detemos, não podemos ficar assim, porque tudo é anticíclico. Então a gente se diversificou muito. Então hoje a gente acha que se diversificou no tempo certo. Então é o seguinte, a gente ficou muito tempo nos escritórios, depois nós fomos para os industriais, depois nós fomos para a logística, fomos para o retail, fomos para os hotéis e agora fomos para o data center. Devo estar esquecendo algum, mas a gente foi para todos. Hoje a gente está cobrindo todas as cadeias. É difícil dizer para mim. Eu não acho que a gente cometeu um erro de não ir para algum lugar. Acho sim, talvez, uma área financeira, que aqui, por exemplo, eles têm uma área de Debt and Finance. A gente não faz isso no Brasil, porque o Brasil, primeiro, é um mercado muito competitivo e perigoso. Mas, e aí, a gente já sairia do nosso DNA de fazer aquele crescimento orgânico. Aí a gente realmente teria que fazer um M&A. Isso está nos planos. Mas é uma coisa assim, neste momento, no Brasil, uma crise de crédito. Melhor. Você espera um pouco. Na hora que a coisa acalmar um pouco, a gente vai olhar isso. Então, talvez essa parte financeira a gente podia ter começado antes. Mas, assim, eu estou contente com o nosso cardápio de operações lá. Tem a área de serviços também, né, que a gente fez. A gente hoje está com quase 1.600.000 metros quadrados de escritórios, gerenciamento.
gerenciando 1.600.000 de escritório, 1.600.000 de galpão logístico, quase 3,2 milhões, quase 200 prédios. Então é uma área que a gente está bastante concentrado também agora, e a gente vai fazer uma coisa que está dando muito certo na Europa, que é fazer uma integração dos serviços que a gente tem, que é ter o Property Management, ter o Asset Management. O que é o Asset Management? É você gerenciar o contrato, fazer as revisões, fazer as renovações e acompanhar também fianças bancárias, uma parte chata, burocrática lá, e a locação também, o leasing também. Então, é uma equipe, vai ter uma equipe para cada prédio preparada para fazer esse Integrated Services. Legal. E eu acho que isso deu muito resultado na Espanha e na Europa em geral, mas começou na Espanha, e a gente está tentando replicar para cá.